Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo, vamos falar sobre o segundo governo de Getúlio Vargas. Sim, Getúlio Vargas voltou a ser presidente do Brasil. Ele que já havia governado o Brasil entre 1930 e 1945, foi candidato a presidente novamente nas eleições de 1950. Então, como neste cartaz mostra, ele voltará, Getúlio Vargas entre nós. Então ele voltou a ser candidato e venceu as eleições. Como isso foi possível se o primeiro mandato dele terminou num contexto de ditadura? Getúlio Vargas, então, apostou novamente no trabalhismo, nessa proximidade com a população, no populismo, para voltar a ser presidente do Brasil, mas agora num cenário democrático, não mais um cenário de ditadura que ele terminou o seu primeiro governo. Então, internacionalmente, o mundo vivia, aliás, a Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos e o capitalismo contra a União Soviética e o socialismo, um contexto democrático dentro do Brasil, enfrentamento a oposições, portanto, um cenário muito diferente do primeiro governo de Getúlio Vargas. Mas as características de governo de Getúlio Vargas foram mantidas em seu segundo mandato. Quais as principais características? O populismo de Getúlio Vargas, essa proximidade com a população, como mostra essa imagem. Getúlio Vargas visitando a cidade de Lobato, na Bahia, onde ele tira do bolso da carteira uma cédula de dinheiro, então do próprio bolso, entrega para um trabalhador. E esse trabalhador esboça um sorriso e ele faz isso na frente de outras pessoas, mostrando então a sua bondade, essa característica dele de ele faz algo pelo povo porque ele é bondoso, porque ele é alguém do bem que ajuda os trabalhadores. Portanto, essa característica do trabalhismo, essa característica de Getúlio Vargas se mantém neste seu segundo governo. Além disso, a ideia do nacional-desenvolvimentismo, a intervenção, a criação de empresas estatais, ou seja, do governo, para ajudar a desenvolver a indústria nacional, também aconteceu no segundo governo dele, como foi no primeiro. Exemplos deste segundo governo: em 1952, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, para oferecer créditos para os setores de portos, rodovias, setor elétrico. E no ano seguinte, dentro da campanha O Petróleo é Nosso, a criação da Petrobras, uma empresa estatal, portanto do governo, que deveria ter o monopólio sobre a exploração e comercialização do petróleo brasileiro. Mas, reforçando, este segundo governo Getúlio Vargas foi diferente do primeiro em alguns aspectos, e um deles é o cenário democrático. Então, oposição teve vez também aí. As fortes críticas ao governo Getúlio Vargas aconteceram muito mais neste seu segundo governo. E uma oposição liderada, como por exemplo, por Carlos Lacerda, um político da UDN, principal partido de oposição, e por empresários ligados ao capital estrangeiro, ao investimento estrangeiro, que se sentiam prejudicados por esse nacionalismo de Getúlio Vargas. Portanto, um cenário de muito maior oposição ao seu governo, foi uma marca também do segundo governo de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, eleito presidente do Brasil em 1950 para assumir em janeiro de 1951, voltando a ser presidente, algo que ele já havia sido presidente entre 1930 e 1945. Nesse vídeo, nós falamos sobre o segundo governo de Getúlio Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!